Por que não é estimulante para vender abaixo do preço de custo? Porque não vai dar lucro, né? Por isso que entra essa questão dos preços mínimos da agricultura e o preço máximo também. Qual que é a política de preço máximo? O governo vai interferir na questão do preço máximo quando o preço afeta a população, quando o preço afeta as famílias, quando fica prejudicado a compra, está muito caro, está muito alto, o governo vai trabalhar também em redução. Olha, você não pode colocar um preço acima desse teto para ajudar os consumidores. E o governo vai, quando o preço estiver muito baixo, ele vai fazer incentivo, vai dar subsídios para ajudar os produtores. Então, sempre há essa necessidade. Então, para fechar essa parte aqui, dentro do sistema econômico, nós temos 3 agentes econômicos, que são os consumidores, as famílias e o governo, que regula. Então, o equilíbrio de mercado vai se dar com a participação desses 3 entes econômicos. Somente demanda e oferta não vai equilibrar o mercado. Para estudo, sim, mas quando você vem às leis, agora eu pergunto para você, a lei é sempre benéfica ou não? A gente sabe que não, é falha. Mas se não tivesse essa regulamentação, como seria? Mas o que deve ser feito é um estudo mais aprofundado para trabalhar essas questões e facilitar o ambiente econômico. Nunca se esqueça dessa palavra, tá? Dessa frase. Ambiente econômico. Qual que é a função do Estado? A função do Estado é proporcionar um ambiente econômico melhor para quem? Para quem produz e para quem consome. Tanto faz para as empresas e para as famílias, para os consumidores. E temos aqui também a questão do tabelamento de preço. O que é tabelamento de preço? Congelamento de preço. Referente à intervenção do governo no sistema de preço de mercado, visando coibir abusos por parte dos vendedores, controlar preços de bens de primeira necessidade ou então refrear o processo inflacionário. E nós vimos muito, né? Vocês não vão lembrar disso não, vocês são muito jovens, na década de 80. Havia na década de 80, logo quando o governo Sarney assumiu o governo brasileiro, vários planos econômicos foram criados para controlar o ambiente econômico brasileiro de alta inflação, altas taxas de juros, inflação mensal abusiva, juros muito abusivos. E o governo, em alguns momentos, ele entrava congelando o preço. Olha, o preço do arroz hoje não pode ser mais que R$5. Agora, vamos imaginar o seguinte. Num período de inflação alta, onde as empresas ganhavam muito dinheiro, as pessoas aplicavam, ganhavam muito dinheiro na especulação, né, financeira, o governo vem, tabela preço. O que aconteceu naquela época? Cada tabelamento de preço que se fazia, os produtos sumiam das prateleiras. Vocês podem buscar ali supermercados na década de 80, começo da década de 90, muitos supermercados, muitos mercados, muitas empresas com as suas prateleiras vazias. Por quê? Porque não é que talvez não tinha, não é que não tinha, é porque o preço congelou, a demanda aumentou, opa, vamos fazer uma jogada. Aí, cada vez mais, o governo ia interferindo. O amigo meu falou esses dias comigo que o preço do cimento, aqui do depósito de construção, esses dias estava R$14,80 para comprar para vender. Ele comprava R$14,80 para vender R$518. Que foi lá essa semana agora buscar, estava R$15,90. E tem uma coisa, R$15,90 e não podia passar mais do que 100 sacos de cimento para cada pessoa, para cada depósito de construção. Aí também já é uma coisa a se pensar. Por que estão fazendo isso? Segura produto para o preço subir. E a demanda está aumentando, as pessoas estão construindo, precisam do produto. Então, são várias situações dentro da economia brasileira que nós vamos enxergando, nós vamos analisando, e é bom nós pensarmos com esse olhar crítico. Por que falta produto? Por que os preços sobem? Por que o governo cobra muito imposto?
Ou, de repente, por que o governo reduziu o imposto de um determinado setor e de outro não? É tudo para tentar buscar esse equilíbrio dentro do mercado. Economia é fácil de funcionar? Não. Vocês verem o seguinte, o nosso PIB, para esse segundo trimestre agora de 2020, né, janeiro, fevereiro e março, abril, maio e junho, o nosso PIB ele pode ter aí um PIB negativo de quase 15%. Ou seja, é 15% da produção brasileira, da produção e do movimento econômico brasileiro que parou, estagnou, perdeu-se. E para recuperar isso, o governo tem feito algumas ações, mas o que mais tem que fazer? É deixar a coisa acontecer? Não. É ir analisando cada situação, cada caso e ir ajustando aos poucos. Regulamento, algumas leis diferentes, para facilitar esse ambiente econômico. Vocês podem ver aí em Nova Serrana, né? Eu conversando com a Natasha mais cedo, e eu ouvi esses dias, 32 mil pessoas foram demitidas aí na cidade de vocês. Por quê? Teve um acontecimento anterior a isso, que proporcionou essa demissão em massa. Tá. E agora, o que tem que ser feito daqui para frente para recuperar esses empregos? A economia voltar a funcionar. Mas como? Aí tem que ter planejamento. É por isso que os governos, né, tanto a nível federal, municipal e estadual, eles têm que se planejar para dirigir, para gerenciar a situação econômica do país, para voltar a crescer, para voltar a gerar emprego, gerar renda. Aí nós voltamos na PEC. Produção que gera emprego, emprego que gera renda, renda que gera consumo, consumo que gera mais produção. Nós vamos ter que sempre voltar a esse quarteto, né, que eu comentei com vocês lá no começo do nosso curso. A economia gira em torno desses 4 pilares: produção, emprego, renda e consumo. E é o que vai acontecer, é o que tem que acontecer daqui para frente. E quando a gente fala sobre essas questões macroeconômicas, nós estamos falando aí de formação de preço na economia, estudando demanda, estudando oferta e o equilíbrio nesse mercado. E como que se dá o equilíbrio? Acontecendo, naturalmente. Por que os países comercializam uns com os outros? Porque precisam de certos produtos que eles não conseguem produzir. E aí vai ter alguém que vai produzir, alguém que vai oferecer. Meninos, aí, tranquilo até aqui? Ficou mais confuso ou clareou um pouco mais? Dá um joinha para mim. Abrem os seus áudios aí, por favor. Isso, Natasha. Comentário aí, você, Jaciara. Começa com você, Natasha. Faça um comentário que você não entendeu, se ficou tranquilo. Não, ficou tranquilo. Na verdade, acho que é coisas que a gente já tem costume de ver, mas não sabe os nomes técnicos, né? E é mais ou menos isso mesmo. Beleza. Tiago? Tá no nosso cotidiano. Exatamente, é isso mesmo. É aquela visão, né? É a visão que nós temos que começar a ter. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? De repente, só eu falando aqui para vocês, e falando, e nós não estamos presentes para discutir, para alguém perguntar, fica aquela coisa muito monólogo, e às vezes pode ser um pouco mais complicado até para explicar para vocês com mais detalhes, usando gráficos. Não tem como usar o gráfico para explicar essas variações, mas, assim, em síntese, era isso mesmo que eu estava querendo passar. Tiago? Eu acho que é igual a Natasha falou, é bem coisa assim do dia a dia, né? Mas na hora que coloca esses termos técnicos assim, fica bem confuso, mas acho que tá dando para entender. Beleza. Pode ficar à vontade de perguntar alguma coisa, se quiserem, tá? Jaciara? Eu tô entendendo, tranquilo. Tem umas palavrinhas que a gente fica meio assim, mas acho que por ser coisa tipo, do nosso dia a dia, dá para levar mais fácil, com exemplo e tudo mais. Isso. Porque a questão da economia, é isso que vocês falaram mesmo. É a questão do estudo, da leitura, de observar, de assistir um jornal de vez em quando e ficar atento ali nas informações da área da economia.
e nós vamos percebendo o que está acontecendo. Por que aumentou o preço? Por que abaixou? Por que o governo interferiu? O que foi que o governo fez para ajudar? E nós vamos aí caminhando com a nossa disciplina. Na semana que vem eu vou passar para vocês um outro conteúdo. Mas eu já vou mandar para a Natasha antes também. Já vou colocar para vocês ali no WebGIS. É um conteúdo sequencial desta matéria. Só não vou falar agora com vocês, na próxima aula, sobre elasticidade, igual eu disse. Elasticidade econômica e de mercado, nós vamos ter que ver presencial, que tem muito gráfico, muita análise, muita mudança de curva de demanda, de curva de oferta, mas o entendimento já foi mais tranquilo. Eu deixei para vocês um exercício hoje também. Esse não está valendo ponto, não. Tá? Mas eu quero que vocês façam aí na casa de vocês. Para a semana que vem, nós tirarmos aí no finalzinho uns 20 minutos, para fazer uma correção e até para ajudar a fixar de fato o conteúdo que foi passado. Alguns contextos lá do início do curso estavam presentes e outros que nós falamos aqui dentro da nossa plataforma. Tranquilo? Vamos lá na... Paulo, deixa eu só te fazer um... Vamos lá. Esse material que você vai, que a gente vai usar na próxima semana, será que você consegue mandar para a gente no final de semana ainda? Mando sim, com certeza. É Mando porque é sim, mais tá? tranquilo, né? Isso. Para a gente dar uma ler, mesmo que a sua aula seja na quinta, querendo ou não, a gente está trabalhando, né? E todo dia a gente tem os outros compromissos, né? Com os outros professores, aí no final de semana dá para a gente revisar. Tranquilo. Eu mando para você e eu deixo para postar lá no portal na quinta. Uhum. Tá? Você já encaminha para os meninos. Tá bom? Então, aqui, Uhum. olha. Ok. Eu coloquei aqui esse exercício só para mostrar para vocês aqui, olha. Ela é extenso? Sim, ela é extensa. Ela é bem grande. Mas aí não se preocupem, tente fazer sem olhar no material de vocês, tá? Tentem, deixe a cabeça funcionar de tudo que nós falamos, tudo que vocês entenderam. Vá aquela questão de eliminar. Vou eliminar o que não for correto. Tem muitas perguntas aqui que vocês fizeram nos exercícios anteriores. Então, eu coloquei alguma coisa lá do início. É tudo fechado, tá? Não tem nenhuma pergunta aberta, não. Tudo fechado, falando sobre oferta, demanda, equilíbrio de mercado, economia, para vocês se divertirem um pouco aí no final de semana. Lembrando que esse exercício não está valendo ponto. É só para vocês mesmos fixarem o conteúdo. Que nós vamos ter uma prova aí, talvez, não sei se vai ser presencial, né? O professor Helder falou que ainda está pensando como é que será essa forma na nossa avaliação, mas ajuda aí no entendimento de vocês. Alguma dúvida, meninos? Tranquilo? Graciara, Thiago? A palavra está aberta para vocês. O que eu tinha para passar para vocês hoje era esse conteúdo, para a gente fechar essa parte. E fiquem à vontade, se quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, estou à disposição. Não, tá tranquilo. A gente não vai corrigir o exercício dessa aula? Ah, bem lembrado. Boa. Bem lembrado. De verdadeiro e falso. Vamos lá. Quer ver? Bem lembrado. Deixa eu só entrar aqui, quer ver? Eu já coloquei ele. Você fala da aula passada, né? Peraí. Foi do equilíbrio de mercado? Equilíbrio de mercado. Espera só um pouquinho, esse agora. Esse aqui, né? Peraí. Ele é o que começa com a lei da demanda estabelece que é esse? Deixa eu só ver aqui, quer ver? Não, É esse, o mercado é definido como situação. Tá, peraí. Então o meu eu abri o errado também.
Ué, peraí. Eu não estou localizando ele aqui. Gente, será que eu perdi ele? Esse aí? Estão vendo ele aí ou não? Vocês estão Tá vendo aparecendo ele? na... Hã? Tá, Esse aqui mesmo? tá. O equilíbrio de mercado. É esse, Ciara? Então vamos lá. O equilíbrio de mercado é definido como a situação de mercado em que não existe nem excesso de oferta, nem excesso de demanda. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro, ou seja, se tem equilíbrio, não tem nem excesso de oferta, nem excesso de demanda. Representado graficamente, entre a interseção entre as curvas de oferta e de demanda, é que se tem o equilíbrio de mercado. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, isso, é interseção. O equilíbrio de mercado se dá pela interseção das curvas. Quando a procura por determinado produto ou serviço é maior do que a oferta do mesmo, tem-se que há excesso de oferta e escassez de demanda. Falso. Falso. Isso, ao contrário, né? Há excesso de quê? De demanda. De demanda. Muito bem, Thiago. Mano. Muito bem, Thiago. O governo intervém na formação de preço de mercado a nível macroeconômico, quando fixam impostos e subsídios, estabelecem critérios de reajuste do salário mínimo, dentre outros. Verdadeiro. O governo intervém na formação de preço de mercado a nível macroeconômico, quando fixam impostos e subsídios, estabelecem critérios de reajuste do salário mínimo, dentre outros. Falso ou verdadeiro? Tá certo, Thiago. Falso. O estudo ele é microeconômico. Não? O estudo é microeconômico, mas quando acontece a intervenção do governo na formação de preço do mercado, é a nível macroeconômico. Quando você fala em relação das transações econômicas, é macroeconomia. É a pegadinha, né? Uhum. A política que visa dar garantia de preços ao produtor agrícola, com o propósito de protegê-los das flutuações dos preços do mercado, é chamada de política de preços mínimos na agricultura. Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. A interseção das curvas de demanda e de oferta não determinam o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem ou serviço em um dado mercado, visto que a oferta sempre será maior do que a demanda. Falso. Falso. Totalmente falso. A política que o governo adota, né? A governadora adota para intervir no sistema de preço e mercado, visando coibir abusos por parte dos vendedores, controlar preços de bens de primeira necessidade ou refrear o processo inflacionário na economia, é chamado de tabelamento de preços. Verdadeiro. Verdadeiro. Impostos diretos são aqueles incidentes sobre o consumo ou sobre as vendas de determinados produtos. Falso. Falso, é imposto indireto. Os impostos indiretos incidem diretamente sobre a renda. Aqui já inverteu, né? Do empresário, uma vez que ele precisa repassar para o erário público todos os tributos cobrados dos consumidores. Falso. Falso, porque inverti aqui, ó. Impostos indiretos incidem sobre a renda. Impostos indiretos incidem sobre o consumo. Perfeito? Certinho, Ciara? Agora deu certo? Eu. Beleza. Meninos, essa era, nós fechamos agora o nosso conteúdo. Logicamente, não fechamos tudo não, né? Nós temos que ver depois elasticidade. Mas semana que vem nós vamos trabalhar com estrutura de mercado. Vou mandar para vocês antes, a Natasha vai encaminhar para vocês aí, para nós darmos andamento no nosso conteúdo. Tá joia? Muito obrigado a todos vocês pela presença. Deixo a palavra aberta
Para quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu já falei, tá tranquilo, né? Então, beleza. Então, tá beleza. Muito obrigado a vocês. Tenham uma ótima noite e nos vemos em breve, se Deus Obrigada, quiser. Paulo. Cuidem-se e dos seus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada. Quero Tchau, vocês. gente. Fique com Tchau. Deus.